Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu, aqui na terra. Eu protejo a minha família. Conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu sou Leandro Gavioli, sou natural de Londrina, no Paraná, mas fazem 23 anos que eu estou fora de Londrina. Pertenci à comunidade Canção Nova durante 10 anos da minha vida. Hoje eu estou morando em Janaúba, norte de Minas Gerais. Sou casado com a Fábia, nós temos 3 filhos, casado há 15 anos. Temos 3 filhos, a Maria Júlia, que tem 13 anos, João Pedro, que tem 10, e o João Vitor, que tem 8 anos. Tive a graça de escrever esse livro, chamado Um Sim para Sempre, Segredos de um Matrimônio Feliz. Um livro que eu escrevi e doei todos os direitos autorais dele para a Canção Nova. Eu não ganho R$1 com esse livro, por isso que eu posso falar dele com muita liberdade para você. E tenho assumido essa missão que Deus me deu, de levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus a toda a família, aos jovens, especialmente aos casais. A inspiração desse livro veio justamente porque eu percebia que muitos casais, como dizia o Papa João Paulo II, na Familiares Consórcio número 60, muitos casais estão incertos, inseguros, duvidosos da sua vocação, da vocação que receberam de Deus, o chamado de ser família, de viver o sacramento do matrimônio. E por isso esse livro se chama Um Sim para Sempre, porque o matrimônio, a vocação ao chamado do matrimônio, não é uma vocação aonde diante da primeira dificuldade eu posso desistir dela. Uma viagem onde na primeira dificuldade eu posso desembarcar e dizer: não quero mais, desisto, já não te amo mais, não quero mais você. E infelizmente isso tem acontecido muito, e para nossa tristeza, inclusive no meio de nós católicos. Você conhece alguém que desistiu, que terminou o casamento? Por quê? Porque justamente não viveu aquilo que a palavra de Deus diz. João capítulo 15, versículo 5. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Queridos, o que é a vocação ao sacramento do matrimônio? Deus, quando, por exemplo, uniu eu, Leandro, a minha esposa, a mim e a minha esposa Fábia, num sacramento, onde diante de um testemunho sacerdote, nós demos o sim a Deus. O Senhor pegou então o amor humano do Leandro e o amor humano da Fábia e elevou agora a condição de sacramento. Quem é casado aqui, levanta a mão bem alto para mim, por favor. Isso. Aqui, vocês dois são casados? Como é o nome seu? Valdinei? E a Rosângela pegou o amor do Valdinei e da Rosângela e elevou agora a condição de sacramento. Você sabe o que é isso? Significa a presença real de Jesus ali. Eu faço questão de dizer nesse livro que a graça que vocês celebraram aquele dia em que deram um sim no altar não se esgota ali, mas ela emana do coração do casal todos os dias.
E o Papa Francisco dizia: assim como o casal pede todo dia o pão nosso de cada dia nos dai hoje, deve pedir também o amor nosso de cada dia, o perdão nosso de cada dia, a alegria nossa de cada dia nos dai hoje, recorrendo à graça de Deus. Porque o Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho aqui, ó, que todo católico deveria ter em casa, estudar, mergulhar nele, porque aqui está a doutrina que nós acreditamos. Esse livro diz assim, número 1116, quando fala dos sacramentos, ele diz uma coisa linda: aquilo que era visível em nosso Senhor passou para os seus mistérios. Os sacramentos são as forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operando no corpo de Cristo, que é a igreja. São as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. O que é o sacramento então? São as forças que saem do corpo de Cristo. Gente, eu aprendi uma coisa com o Padre Léo. Padre Léo dizia uma coisa maravilhosa. Vai virando aí para mim, para ele não sair fora da televisão. Vocês são casados? São? Como é o nome de vocês? Andréia, o Fernando. São casados na igreja? Cadê a aliança? Está aqui. Muito bem. Tem gente que não usa, cara. Não deixa isso acontecer, não. Só 18 anos, né? Que coisa linda. 18 anos de casados. Aqui, pelo sacramento que os une, existe a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. E, dizia o Padre Léo, tocar nesse casal é o mesmo que tocar em Jesus Eucarístico. A mesma coisa. Contém Deus. Você sabia disso? Sinceramente, você sabia disso? É por isso que o diabo tenta tanto a família. É por isso que o demônio tenta tanto destruir você. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você não viver com a sua família junto com ele, e o casamento tem que ser vivido a 3, eu, a minha esposa e Jesus, você é o próximo da lista que vai aumentar o índice do IBGE, de qual meio de pesquisa que for, daqui se separaram. Você é o próximo. Porque não dá para viver esse sacramento, não dá para viver a missão que nós recebemos de Deus tão sublime, se não for ao lado dele. A família é uma bênção de Deus, sim ou não, gente? Sim ou não? Vocês estão desanimados, sim ou não? Claro que é uma bênção. A família tem problema, sim ou não? E como, né? Todo mundo tem problema aqui? Levanta a mão quem não tem. Quem não tem problema, olha aí. Todo mundo tem. Se alguém não tiver, por favor, me procura depois. Eu dou um pouquinho para você. Todos nós os temos. Claro que temos. Mas é na graça de Deus. O Papa João Paulo II dizia: a família é o santuário da vida. O que é um santuário, gente? Um lugar santo, sagrado. Portanto, pode falar palavrão no lugar sagrado? E por que você fala na sua casa? Uma vez o padre pegou uma televisão, colocou aqui no altar da igreja e ligou aquela propaganda, aquela Globeleza. Hoje eu acho que nem passa mais aquela mulher, né? Eu não assisto a Globo, então não sei, né? Na tela da TV, no meio desse povo. E o povo que estava na igreja ficou assim: que isso, o padre endoidou. Padre, aqui é um lugar santo. Ele olhou para o público e falou: e a sua casa? Também é. E por que lá você assiste essas coisas? Porque lá essas porcarias fazem parte da vida de vocês. Se a família é um lugar sagrado. Mas sabe o que tem acontecido conosco, gente? Infelizmente as nossas famílias têm se tornado famílias, cada um na sua. O marido está na dele, no futebol dele, nos filmes dele, a mulher nas novelas dela, o filho nas músicas dele, no iPad dele, no celular dele. E já não temos mais comunhão. Esse aparelho aqui é bom ou é ruim? Excelente. É ótimo. Vocês lembram, os mais antigos aqui, como era difícil a gente conversar antigamente?
Você fazer uma ligação para alguém, ou passar um recado para alguém, era a coisa mais difícil do mundo. Hoje você fala com quem está na China, no Japão, nos Estados Unidos, em questão de segundos. Mas essa tecnologia que foi feita para aproximar pessoas, tem sido utilizada para separar pessoas. Às vezes está numa mesa, mas não se conversam, não olham mais nos olhos. Quer conversar por mensagem. O Japão é um dos países que mais tem aumentado o número de suicídios entre os jovens. Isso é um dado. Sabe por quê? Porque os jovens hoje em dia são tão vazios, tão sem sentido para a vida. Você reparou que quando você está no aeroporto, ou está viajando, está na escola, a coisa mais comum que tem é você ver uma menina assim, né? Ó, um rapazinho. E faz o biquinho ainda. E tira a foto. E vai posto. Ah, eu estou aqui no shopping, eu estou aqui não sei aonde. E por causa de que no Japão os jovens postam as coisas e ninguém curte, ninguém dá like, ninguém dá um joinha, eles estão se suicidando. Eu sei que em Maringá ninguém faz isso. Eu sei que em Maringá vocês não têm problema de celular na casa de vocês. Mas entenda que nós temos vivido uma solidão acompanhada. Estamos dentro de casa com outras pessoas, mas estamos sós. E já não vivemos mais o que é ser família. E é preciso que urgentemente levantem-se aqueles que são os guardiões da família. Como nós cantávamos agora há pouco. Para defender aquilo que é a família. Porque ai de nós, gente, se a família acabar. A família não é só um dado social, onde o jovem aprende a conviver um com o outro. Onde simplesmente aquela criança que cresceu recebe alimentos, proteção do pai. Não, é muito mais do que isso. A família, dizia João Paulo II, é a base dessa sociedade. E ai de nós se a família acabar. Você trouxe a Bíblia? Mateus capítulo 19, abre comigo aí por favor. Mateus capítulo 19, versículo 3. Nós vamos ver aqui uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, justamente falando do valor do sacramento do matrimônio. Abra comigo aí. Todo mundo achou? Sim ou não? Mateus capítulo 19, versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas eles não se deram por convencidos e continuaram: como então Moisés mandou dar um atestado de divórcio e despedir a sua mulher, a mulher? Jesus disse: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher fora do caso de união ilícita e se casa com outra, comete adultério. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra de Deus. Queridos, mais do que nunca nós precisamos retomar essa palavra, retomar a sacralidade daquilo que é o sacramento do matrimônio e voltar àquilo que é a vontade de Deus. A família é uma invenção humana. Quem é o autor da família? É Deus. Portanto, quem deve reger as leis da família é? Eu tenho um capítulo inteiro desse livro que eu falo sobre o sacramento do matrimônio, aonde eu digo que o mundo de hoje quer mudar as coisas. O mundo de hoje quer ditar a regra daquilo que é família. E muito
muitos cristãos confundidos por tanto barulho dos meios de comunicação social. Esquece de obedecer a palavra de Deus e fica obedecendo aquilo que a Rede Globo está dizendo, que a música tal está dizendo, que o ator tal está dizendo. E eu digo nesse livro que entre obedecer às pessoas, obedecer o que a televisão diz e obedecer a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, porque o diabo não tem feito outra coisa senão confundir aqueles que são os filhos de Deus. E nós precisamos ter a coragem de falar a verdade, e falar a verdade com caridade, com amor, para que aqueles que estão longe da verdade se aproximem da verdade e reconheçam que são amados, que são queridos por Deus. E esse é o grande anúncio. Deus que nos ama, e nos ama tanto que foi capaz de entregar a sua vida por você. Você que me ouve aqui, você que me ouve em casa e vai me ouvir depois. Esse amor, e o Senhor quer que nós tenhamos a coragem de voltar ao princípio, voltar ao plano de Deus para a tua vida, voltar ao plano de Deus para a minha vida, porque só assim nós seremos felizes. Gente, nós sabemos por experiência própria os estragos que causam na vida nossa uma família estragada. Se eu fosse passar o microfone para vocês aqui e dissesse qual a sua experiência de família, muitos diriam: a minha experiência é boa. Outros diriam: eu tive muitos problemas com bebida alcoólica, como eu tive com meu pai. Outros experiência com drogas. Outras feridas porque trazem na alma as consequências de um adultério dentro de casa. Outros que não foram amados pelos seus pais. Nós sabemos os estragos de uma família estragada, que causa na gente, é um efeito dominó. Um jovem que, por exemplo, nasceu e conviveu com uma família que não sabe perdoar, que odeia muito, que vive brigando com outra família, ele tem grandes chances de crescer odiando e não aprendendo a perdoar. E olha a responsabilidade que nós que somos cristãos temos de restaurar a nossa família em Deus, de ter a coragem de ir em Deus, olhar e perguntar: qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor, para a minha família? Como Deus quer que eu viva, eu, Leandro, a minha paternidade, você, mulher, a sua maternidade, você, filho, a sua filiação a Deus, colocando a palavra de Deus no meio de nós, obedecendo a palavra de Deus, restaurando as bases da nossa família. Se há hoje uma guerra, se há hoje uma divisão na minha casa, se nós não nos amamos mais, eu preciso rezar, implorar e pedir a Deus. Eu pregava em Londrina anteontem, no sábado, e eu fiz questão de dizer que na minha vida também foi uma luta. Eu venho de uma família muito estragada pelo alcoolismo. O meu avô bebia muito. Do meu avô, os meus tios, o meu pai. Dos meus tios, os meus primos, a ponto de um primo ter morrido de tanto beber. E quando eu vivi essa realidade, eu tive a graça de muito cedo me encontrar com o nosso Senhor. No encontro, quando eu tinha 13 anos de idade, eu ouvi falar pela primeira vez o amor de Deus, e aquele amor de Deus me tocou. Primeira vez não, já tinha ouvido em casa da minha mãe, mas não tinha me tocado. E lá eu vivi uma experiência pessoal com Jesus, e ali eu saí dali dizendo: eu vou ser novo. A bebida parou no meu pai, do meu pai para frente ela não vai passar. Eu não vou ser escravo da bebida como o meu pai foi, os meus tios são, o meu avô foi. Em mim, não. E nós começamos uma luta, eu, minha mãe está aqui, veio comigo de Londrina me acompanhando nessa missão. E nós começamos uma luta imensa pela nossa família, começamos a nos penitenciar. Quantas madrugadas a minha mãe me acordou e dizia assim: meu filho, o seu pai não chegou ainda, vamos rezar por ele. E nós nos ajoelhávamos ali, eu, minha mãe e meus irmãos, 3 horas da manhã, e íamos rezar pelo meu pai. Quantas madrugadas eu fui atrás do meu pai no bar, chegava lá e encontrava meu pai bêbado, jogado no chão, na pior situação que um homem pode estar. Mas eu não queria outro pai,
era aquele que Deus me deu. E nós começamos então a lutar, porque não é fácil. Eu me lembro que naquele tempo eu comecei a fazer algumas penitências. Eu gostava muito de tomar refrigerante. Deixei de tomar refrigerante pela conversão do meu pai. Gostava de comer cachorro quente. Deixei de comer cachorro quente pela conversão do meu pai. Eu e minha mãe, a nos penitenciar. Tirávamos o colchão da cama, naquele tempo os estrados. Lembra aquele estrado de madeira? Hoje não tem mais, né? Hoje é cama box, né? Mas naquele tempo tinha os estrados. Eu tirava o colchão, colocava o lençol e dormia em cima. No outro dia parecia como é que chama? Uma zebra, né? Cor sim, cor não. Cor sim, cor não. As marcas da ripa nas costas. E foram muitos anos de joelho no chão. Mas hoje o meu pai não bebe mais. Hoje meu pai toca na missa. Hoje meu pai participa da renovação carismática. É um homem novo, sarado. Porque tudo é possível para aquele que reza. Tudo. Jesus não disse algumas coisas somente. Ele disse tudo que vocês pedirem. E aqui está um segredo. Abra comigo a sua Bíblia também. Quando ele diz, não precisa nem abrir, já está aberto aí mesmo. Capítulo 18, versículo 19 agora. Olha comigo o que Jesus disse. Eu vos digo mais isto. Se 2 de vós estiverem de acordo sobre a terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir. Veja, a palavra de Deus não põe condição. Qualquer coisa que quiserem pedir, o meu Pai que está nos céus o concederá. Pois onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. A palavra de Deus está colocando condição? Ela está dizendo que você pode pedir isso, mas não aquilo? Está? Qualquer coisa. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode se unir mais nessa terra do que você e o seu marido, do que você e a sua esposa. Vocês sabiam disso? Tem gente que fica pedindo assim: ô padre, reza por mim. Ô fulano, reza por mim. Você tem a unção para rezar pelo seu marido, o seu marido rezar por você, você pai rezar pelo seu filho. Você contém o sacramento, a presença real de nosso Senhor que está vivo, que Ele que outrora caminhava e derramava as graças sobre o povo, agora através dos seus mistérios, dos seus sacramentos, e não sou eu que estou inventando, é a Igreja Católica que diz. Através dos sacramentos agora essa força de Cristo quer atuar em você, e através de você, na vida desse seu marido. Quantos testemunhos eu já ouvi, meu Deus do céu, de mães que quando os filhos chegavam da rua, drogados, chapados, a mãe esperava o filho dormir, ia lá e colocava as mãos e pedia pela conversão do filho. E hoje o filho é um pregador, é um animador, é um missionário. A força da oração que quer agir em nós e através de nós, mas nós não tomamos posse da graça de Deus. Nós vivemos um matrimônio, vivemos o nosso ser família de qualquer maneira. Nós já não rezamos mais. Eu vou perguntar, mas eu não quero que ninguém levante a mão para não mentir. Se eu fosse perguntar aqui, quem reza o texto todos os dias? Talvez por vergonha muitos levantariam a mão. Quantos aqui rezam o texto em família? Gente, tem criança de 3 anos de idade que sabe mexer nisso aqui mais do que eu. Mas se eu der um texto e dizer para ele, reza o texto, ele não vai saber. Sabe por quê? Porque nós não rezamos mais. Minha mãe dizia uma historinha de uma mulher que vivia rezando o texto, mas ela não ensinava o filho a rezar. Um dia essa mulher morreu. Nunca tinha morrido, morreu. Bateu as botas. E o filho, que não ia na igreja, não rezava, começou a pensar, olhando as coisas da mãe lá em cima da cama, o que eu vou levar para me lembrar da minha mãe? E ele viu o texto em cima da cama. E ele disse assim: minha mãe andava com esse negócio para cima e para baixo, deve dar sorte.
vou botar no meu bolso e vou andar com ele. E assim ele fez, andou com o texto para cima e para baixo. Um dia ele estava viajando de avião. O avião passou por uma turbulência enorme. E lá no céu começou, cai e não cai. A moça que estava do lado dele entrou em desespero. Ai, meu Jesus, eu não posso morrer. Eu tenho meu filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ele, naquele medo, naquela tensão, lembrou do texto, botou a mão no bolso, pegou o texto na mão, e agora não sabia rezar. Ele começou, passa caroço que o negócio está ficando grosso, passa caroço que o negócio está ficando grosso, porque não sabia rezar. Deixa eu te perguntar uma coisa: se eu entregar esse texto na sua mão, na mão do seu filho, ele vai saber rezar? Não responda para não mentir. Vai saber contemplar os mistérios. Ah, mas nós não temos tempo para rezar em casa. Não. Como é que vocês têm tempo para assistir novela? Como é que vocês têm tempo para fazer tanta coisa? Ah, nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Queridos, é por isso que a sua família talvez não vá tão bem. Por isso que a resposta que você tem hoje, diante dessa pergunta, a família como vai, seja um desastre. Porque nós não rezamos. Nós não confiamos a Deus na nossa vida, e nós não ensinamos os nossos filhos a confiar em Deus. E essa é a maior riqueza. Eu não preciso deixar herança para o meu filho. Eu não preciso deixar dinheiros, terras, propriedades. O que eu preciso deixar é Deus na sua alma, porque o dia que a aprovação bater na porta dele, ele vai saber a quem recorrer. Uma das grandes alegrias que eu tive na minha vida foi quando eu estava terminando de escrever esse livro. O meu filho de 8 anos, hoje ele tem 10. O João Pedro chegou para mim e disse assim: papai, o que o senhor está fazendo? E eu disse: filho, eu estou terminando de escrever o livro. E eu estava pressionado pela editora, porque eu tinha data para entregar o livro. Eu estava fazendo uma revisão. E ele falou assim para mim: papai, eu posso escrever um livro também? Eu disse: olha que ótimo, toma aqui uma folha, senta ali e vai escrever seu livro. Tipo assim, não me enche a paciência não, deixa eu me concentrar aqui que eu não podia me distrair. Entreguei a folha, a caneta na mão dele. Ele saiu de perto de mim, foi lá para o quarto. Passou uns 20 minutos, ele chegou: papai, terminei o meu livro. Eu disse: olha que bom, deixa eu ver. Olhei, dei um beijo nele, um abraço. Vem cá, deixa eu ler com você essa história. E aí ele começou a contar uma história. Eu vou resumir mais ou menos o que dizia a história dele. Era uma vez um menino chamado João. João vivia na floresta e sabia falar com os animais. Certa vez João estava rezando, e um esquilo chegou para ele e perguntou: o que você está fazendo, João? Eu estou rezando. Rezar? O que é rezar? Rezar é falar com o papai do céu. Você me ensina? Ensino. Põe a sua mãozinha assim, ajoelha e vamos rezar. São 3 passinhos para a oração. O primeiro passinho: agradecer o papai do céu. Vamos agradecer pelo papai, pela mamãe, pela comida. E ele começa a colocar as coisinhas dele, o futebol, os amiguinhos. O segundo passinho, esquilo, é pedir perdão. Nós vamos pedir perdão ao papai do céu pelas vezes que nós desobedecemos o papai e a mamãe, pelas vezes que nós brigamos com o coleguinha, fomos preguiçosos. E ele vai elencando lá as coisinhas da cabeça dele. O terceiro passinho de oração é pedir a bênção de Deus. Papai do céu, abençoa minha casa, minha família, meu papai, minha mamãe. Amém. E me entregou aquela folha. Quando eu li aquilo, eu confesso a vocês que eu fiquei muito feliz, mas eu não dei muita importância, porque isso é o que nós fazemos em casa todos os dias. Lá em casa, se você for lá em casa, todos os dias antes de dormir, ajoelhamos na cama, eu, minha esposa e as 3 crianças. E uma pedagogia que Deus nos deu, para que as crianças não ficassem repetindo coisas da boca para fora, mas tivessem um relacionamento com Deus, foram esses 3 passinhos de oração. Então quando a gente vai rezar, eu pergunto para eles: o primeiro passinho qual que é? Agradecer, papai. Então vamos agradecer juntos? E eu quero que eles busquem dentro deles, na vida deles, a matéria-prima para a oração. Você entende? Porque a maior oração não é aquela que é feita de palavras bonitas, grandes demais, ocultas demais, mas aquela que nasce da sinceridade do coração, que nasce do fundo do nosso coração.
Então foi uma pedagogia que Deus nos deu para que as crianças aprendessem a buscar dentro delas o sentido para a vida. E elas então começavam a rezar, dizer: vamos agradecer hoje pelo futebol, pelas brincadeiras, pela comida, por isso, por aquilo. E eu não liguei muito, dei um beijo nele, passou um tempo. Uma semana depois eu fui pregar no retiro para noivos. Eu tinha que fazer 2 palestras, uma sobre sexualidade e a outra sobre a educação dos filhos. E na palestra de educação dos filhos eu contei esse testemunho que eu estou dizendo para vocês agora. Acabou o encontro, fui embora. Uma semana depois meu telefone tocou, era a coordenadora. Ela dizendo assim: Leandro, eu estou te ligando porque o Tiago, um menino que participou da formação, que tinha 27 anos de idade, pediu para te dizer, me ligou chorando para te dizer que ele nunca tinha falado com Deus, ele não sabia rezar. E a partir dos 3 passinhos de oração, ele começou a rezar e mandou te agradecer, porque está numa alegria imensa. Quando eu ouvi aquilo, eu disse: louvado seja Deus. Uma pedagogia que Deus nos deu lá em casa serviu para trazer um adulto. Como não vai fazer bem as crianças, entreguei para a Canção Nova. O ano que vem, se Deus quiser, vai estar aí um livrinho para ensinar as crianças a rezar os 3 passinhos de oração. Por que meu filho fez isso? Porque nós ensinamos ele a rezar. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Nós precisamos urgentemente fazer da nossa casa uma casa de oração. Lá em casa ninguém senta na mesa para comer se não rezar antes. Quando ele senta com fome, já vai atacando o prato. Eu digo: opa, está igual o pagão que não conhece a Deus. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali nós agradecemos a Deus, porque eu digo para eles: esse alimento que está aqui na mesa não é só fruto do trabalho do papai e da mamãe, não. É também, mas é graças a Deus, porque se Deus não nos desse a vida e a saúde, nós não teríamos condições de comprá-lo para vocês. Então vamos agradecer a Deus. Isso é, gente, viver da providência. Isso é regar a nossa vida e ao longo do nosso dia com oração. O que está faltando para nós hoje? Nós temos sido enganados pelo diabo. Olha o que as mulheres têm vivido, os homens têm vivido hoje em dia. Eu dizia em Londrina: olha as letras das músicas que as mulheres estão cantando hoje. Vocês já repararam como o demônio tem tentado as mulheres a beber cachaça cada dia mais, né? É um índice que saiu agora do governo. Aumentou em 11,26% o número de mulheres alcoólatras no país. As mulheres estão bebendo mais. Se a gente for olhar de 1970 para cá, a mulher já galgou muitos degraus. Essa luta bonita da mulher de ocupar um lugar na sociedade, tem que ocupar mesmo, porque a mulher é maravilhosa. A mulher é um projeto de Deus e tem muito a contribuir. Mas sabe o que é mais triste? A mulher tem se comparado ao homem no que ele tem de pior: aos vícios. Taca álcool nesse coração infectado, tô de fogo e para piorar. É as letras das músicas hoje em dia. Está com problema? Álcool. E as mulheres têm ido para o barzinho, tomando uma. Tem gente que está até rindo aí, né? Eu sei que não é vocês não, tá? É o povo bebendo, cantando umas letras das músicas. Esses dias na exposição lá de Janaúba, para minha tristeza, eu vi muitos católicos lá. Me disseram depois que o show estava lotado, de uma cantora famosa, que as letras dela não falam outra coisa a não ser de traição. Ser traído é gostoso? É bom? Não. Mas sabe o que tem acontecido com tudo isso? Eu lembro de uma historinha que o Padre Léo gostava de contar. Uma vez, um velhinho saindo do sítio dele com aquela caminhonetinha antiga. Como é que chamava aquela? Alguém está falando, eu não estou ouvindo. Ruralzinha. Obrigado, viu? A rural, que ela era dura. O velhinho saindo da roça, com a ruralzinha dele, entrou sem olhar para a pista. Com a ruralzinha dele, vinha vindo um jovem com uma BMW, ele pum!
bateu na BMW e acabou com a frente da BMW daquele jovem. O jovem desceu da BMW bravo. Onde já se viu, onde o senhor está com a cabeça de entrar assim na pista? Seu velho irresponsável. Soltou os cachorros. O velhinho tranquilo, mineiro, tranquilo, falou assim: calma. Só porque eu entrei com a minha ruralzinha aí, com a minha Toyotinha, só porque eu acabei com a frente desse carro seu, que eu nem sei o nome, você está nervoso desse jeito? Calma, rapaz. A vida não é assim não. Não é assim que se resolve os problemas não. Ó, vamos fazer o seguinte. Aqui na minha caminhonetinha eu tenho uma cachaça que eu faço lá no meu alambique. Toma um pouquinho dela, você vai acalmar, depois a gente continua conversando. Não é assim que resolve os problemas não. Ele foi, deu um copo de cachaça para o menino tomou. Pronto, tá mais calmo? Eu não estou calmo não, porque você acabou com o meu carro, quero ver como é que você vai pagar e não sei o quê. Calma, rapaz, toma mais um golinho, você está muito nervoso. Jovem no ímpeto. Não é assim não, tem que ter paciência, hein? Botou mais um copinho, o cara tomou. E depois foi para o terceiro, para o quarto. Quando ele tinha tomado uns 6 copinhos de pinga, você está mais calmo? Tô. Então, agora senta aqui. Vamos esperar a polícia chegar e fazer o teste do bafômetro. A polícia vai dizer quem está errado. Não somos nós que vamos dizer, não, é a polícia. Ô, gente, essa tem sido a tática número 1 do demônio. Distrair a gente. Embebeda eles. Enche a cara deles. Ocupa muito tempo deles. Porque assim, quando chegar a hora, ele vai condenar você e a mim. E é o que ele tem feito, distraído muitos de nós, para que nós achemos que é normal divórcio, achemos que é normal a cachaça dentro de casa. É tão normal beber de uma forma tranquila, não tem problema nenhum. Não estou dizendo que você não pode beber, mas todos nós sabemos os males e até onde você pode ir. Quantos casais sendo destruídos por causa da bebida? Como uma jovem que eu encontrei em Vitória da Conquista, veio conversar comigo dizendo assim: Leandro, o meu noivo, ele tem um problema que ele bebe muito, ele passa o final de semana dele inteirinho no bar. Mas eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida, que quando eu casar vai melhorar. Eu falei: ah, vai mesmo. Ah, vai. Se agora era a hora dele estar dando provas para vocês de que ele te ama, ele está assim, imagina quando casar. Vai piorar, minha filha. Isso por quê? Porque nós temos vivido a graça do sacramento de uma forma pagã. Nós temos distraídos pelo demônio, como ele tem feito assim. Enganados pelo demônio, nós temos nos desviado da palavra de Deus. É por isso, gente, que na minha casa, eu digo para vocês de coração, na minha casa a Rede Globo não entra mais. E esses dias eu achei uma coisa linda. Eu dizia anteontem, hoje é terça, domingo na rádio, em Londrina, uma entrevista que eu fui dar na rádio. Por que eu falo tanto da novela? A novela é uma coisa ruim em si. A novela brasileira, gente, é maravilhosa, vamos dizer assim. Os atores brasileiros são maravilhosos. Ninguém faz novela como o Brasil. Qual é a única coisa que estraga? O conteúdo veio do quinto dos infernos. Se mostra um padre lá na novela, como é que o padre é? É um padre penitente que levanta cedo para confessar? Não, ou é um sem vergonha ou é meio mais para lá do que para cá. Se mostra um pai de família, mostra o pai de família honrado, que trabalha, que luta para ser fiel à esposa? Não, mostra um bonitão e uma feia casados. Aí depois mostra uma bonitona e um feinho casado. Você fica torcendo para um casar com o outro. E a gente, sem perceber, vai deixando que o demônio entre na nossa casa, desvirtue a nossa família, arranque-nos da vontade de Deus. Deus que nos fez eleitos. São Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3: vós sois eleitos de Deus. Você sabe o que significa isso? Eleitos de Deus significa separado, escolhido. Deus te escolheu. Os filhos que nós temos são nossos?
somente? Não, são de Deus. Quem nos escolheu? Gente, vocês acham que a minha mãe me quis? Sim ou não? Claro que não. Minha mãe está ali, ó. Eu tenho certeza que ela não me quis. Eu posso até dizer uma coisa que eu nunca disse na presença dela. Eu não sei se quando ela se uniu numa relação sexual com meu pai, se ela queria, se meu pai estava bêbado ou não. E mesmo que ela me quisesse, ela não me quis. Ela queria um filho, não a mim. Uma vez uma menina chegou e dizia assim: padre, eu descobri, pai, meu pai não me quis, padre. Eu não sou querida pelo meu pai. O padre olhou para ela e disse assim: nem minha mãe me quis, nem meu pai me quis. Podia querer um filho, mas eu não. Quem me escolheu foi Deus. A ciência diz que o seu pai, quando se uniu numa relação sexual com a sua mãe, lançou mais ou menos 350 milhões de espermatozoides. E você fecundou o óvulo. Você já viu que seleção mais difícil do que essa? Às vezes a gente fica preocupado com: ah, porque fulano passou no vestibular, era 100 por 1. Você passou no maior vestibular da face da terra. 350 milhões por 1. Você fecundou o óvulo. Isso é pouco? Quem pensou em você foi Deus. E o que você tem feito com a sua vida? Jogado ela fora? O que Deus pensou em você? Quando Deus pensou em você, o que Ele imaginou que você seria? Eu não faço outra coisa na minha vida senão buscar o querer de Deus. Eu quero descobrir, como aquela música que a gente canta: quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, porque é só na vontade de Deus que eu serei feliz. Meu irmão, minha irmã, para de correr de Deus, para de correr da vontade de Deus, para de ouvir o mundo, silencia, ouve a Deus. O que o diabo mais quer é que você vá bebendo mais um copinho, depois ele vai te condenar. O que Deus mais quer é que você desperte a sua alma para a vontade de Deus. Não obedeça aquilo que o mundo diz, obedeça a palavra de Deus. Feche os seus olhos um instante e diga comigo assim: obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é fecunda, que está agora nesse momento fecundando o meu coração, que nesse momento começou a ressuscitar o meu coração. Eu abro as portas do meu coração, Jesus. Entra no mais profundo da minha vida. Se até aqui eu tenho ouvido o mundo, a televisão, as músicas, se até aqui eu tenho sido confundido pelo demônio, Senhor, eu quero te pedir: entra na minha vida, entra na minha casa, no meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa. Entra, Senhor, na nossa vida, transforma a nossa vida, liberta-nos, unja-nos com teu Espírito Santo. Nesse tempo favorável que é a semana da família, nós queremos te pedir: vem sobre nós, Senhor. Renova a nossa vida, renova o nosso coração. Vá ficando em pé agora. Eu quero cantar essa música com você e pedir a você: abra o teu coração para tudo aquilo que Deus já está fazendo, para tudo aquilo que o Espírito Santo quer realizar. Da nossa parte, nós só podemos e devemos abrir o coração para que Ele entre, transforme, ressuscite, liberte, cure o nosso coração e a nossa vida. A letra está aí para vocês. É simplesinha essa música. E eu quero que você cante comigo assim: Espírito, Espírito de Deus. Levanta o seu braço comigo, vai. Espírito, Espírito
de Deus. Mais uma vez, quero ouvir você cantando com força. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Solta a sua voz, canta comigo, vai. Espírito, Espírito de Deus. mais uma vez, solta a voz para valer. Eu quero ouvir você cantando, força. Espírito de Deus. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. põe a mão no seu coração e peça cantando. Vem hoje aqui, vem hoje aqui, ressuscita meu coração. Vem hoje aqui, ressuscita meu coração. Espírito, Espírito, Espírito de canta forte, meu irmão, abre o seu coração. Quero ouvir só vocês, força. Espírito de Deus, vem hoje aqui, ressuscita, ressuscita meu coração. põe a mão no seu coração e peça, aponta e diz: vem hoje aqui, ressuscita meu coração. Ressuscita meu coração. Mais uma vez, vem hoje aqui, ressuscita meu coração. Vem hoje aqui, quero ouvir vocês. Ressuscita meu coração. só as vozes e o teclado, vocês, vai. Vem hoje aqui, ressuscita meu coração. vem hoje aqui, vem curar o meu coração. Peça mais uma vez. Vem hoje aqui, vem curar o meu coração. Vem hoje aqui, libertar o meu coração. Peça, vem hoje aqui, libertar o meu coração. Espírito, você, Espírito, Espírito de Deus. mais uma vez, Espírito, Espírito, Espírito de Deus. só você cantando as vozes. Espírito de Deus, Espírito. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo agir, ungir. Espírito, Espírito de Deus, vem hoje aqui, ressuscita, ressuscita meu coração. Peça ao Espírito Santo que ressuscite o seu coração. Vem hoje aqui. Feche os seus olhos, mergulhe em Deus. Ressuscita meu coração. Vem hoje aqui, Espírito Santo, vem ungir o meu coração. Vem hoje aqui, vem ungir. Vem ungir o meu coração. Vem hoje aqui libertar o meu coração. Vem hoje aqui libertar o meu coração. Faz o sinal da cruz assim, ó, na sua testa, na testa de quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga para essa pessoa: você é um eleito, querido, querida de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, gente!